Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo. Se você é novo por aqui nesse canal, eu falo sobre livros, então se esse é um conteúdo que te interessa, já se inscreve e ativa o sininho para você ficar sabendo quando eu postar algum vídeo por aqui. Eu tento postar vídeos todo domingo, tá? Todo domingo, meio-dia. Às vezes eu não consigo, mas eu tô tentando criar essa rotina. Para quem já me acompanha, né, eu estou mais uma vez em uma posição diferente aqui na minha biblioteca, né, no meu escritório. Então hoje eu vim falar sobre as minhas leituras do momento. Eu já fiz um outro vídeo aqui, então se você está assistindo é novo, caiu de paraquedas nesse vídeo, tem um vídeo anterior onde eu explico um pouquinho sobre o que eu tô lendo no momento e o que a minha decisão. E tem alguns livros, calhamaços que eu tenho aqui na minha estante que eu tenho vontade de ler, mas sempre fica aquela coisa de eu tenho que. A gente fica empurrando um pouco com a barriga porque o livro é grande, dá um pouco de preguiça, mas assim, né? Não tem como, eu quero ler o livro, eu quero ter contato com essa obra, não adianta eu ficar só empurrando com a barriga porque é um livro maior, eu tenho que pegar para ler. Então esse ano eu decidi que eu iria ler pelo menos alguns desses livros, não dá para ler todos, né? Nesse ano, mas eu queria ler alguns. Então eu comecei com o David Copperfield, do Charles Dickens, que é esse livro aqui bem grandinho nessa edição da Penguin. Eu gosto bastante dos livros da Penguin. Apesar de ter uma estrutura frágil, né? Então o meu livro ele já tá ficando meio... Aqui, ó. Ele tá como se ele estivesse saindo a película que eles colocam aqui na capa, né? Então ele é frágil, ele não tem orelha, mas eu gosto, eu acho molinho assim, ó, gostosinho, apesar de ser um livro grande, né, pesado, ele não chega a ser tão pesado se ele fosse um capa dura, por exemplo. E eu gosto muito do conteúdo da Penguin, então, dos textos que vêm, geralmente de apoio, de introdução. Esse daqui ele não tem um texto de introdução, ele já começa com a história, mas aqui atrás ele tem alguns textos. Ele tem um ensaio da Virginia Woolf, ele tem um texto também da Sandra Guardini. Então os textos eles colocaram mais pro final, mas é pouquinha coisa também nessa edição aqui. Eu já li alguns livros com textos bem maiores, então o Jane Eyre, por exemplo, ele tem uma introdução maior, alguns outros livros da Penguin. E então, se você, como eu disse, né, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tem um vídeo anterior que fala sobre o início dessa minha leitura, que eu tava lá pela página 300 e alguma coisa, eu acho. E agora eu já estou me aproximando do final, falta pouco. Eu estou na página 848. E é um livro que tem 1.100 e poucas páginas, 1.121. Então, já estou no final, acredito que eu termino agora nessa próxima semana, porque eu tô dando um gás aqui na leitura desse livro. Não para correr a leitura, mas porque eu tô com um tempo extra agora nessas semanas, nesse mês de abril, né? Eu não estou trabalhando nesse mês de abril, então eu tô com tempo e eu resolvi dar um gás nas minhas leituras, porque aí quando eu voltar a trabalhar, eu já vou ter pelo menos terminado esse livro, já vou ter lido um bocado de coisa. Porque um dos meus hobbies, né, maiores, assim, favoritos é ler. Também gosto de ver filme, de ver série, mas o meu hobby preferido realmente é ler. Então eu resolvi que já que eu estou com tempo, eu vou dar um gás nas minhas leituras. E aí, o que acontece? Eu já comentei no outro vídeo, comento aqui também, eu estou achando o Dickens, a escrita do Dickens, muito gostosa, ela é uma escrita muito fluida, não tem nada de coisa muito floreado, sabe? Tem um jeito, um quê mesmo de escrita do século XIX, mas nessa questão de construir diálogos, por exemplo, você vai ter um diálogo de um personagem com outro falando de uma forma
muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então isso é uma coisa muito realmente século XIX, mas não é truncado, sabe? Não é também, acho que muito poético, ao meu ver. Então eu acho assim, até que no futuro eu tenho vontade de reler, né, o David Copperfield, só que em inglês, para ver como que é no original. Mas me parece, eu já vi algumas pessoas comentando que a escrita do Dickens, ela realmente é uma escrita simples. Então, apesar de ser um livro bem grande, ele é um livro fácil de você ler. Quando você tem tempo, que você pega e engata nessa leitura, a leitura vai muito rápido. Tanto que, né, já estou aqui quase terminando. Eu senti um pouco de dificuldade, aconteceu mais isso no início, até antes, quando eu postei o primeiro vídeo, não lembro se eu comentei, mas eu senti um pouco de dificuldade com personagens. Se você ficar um pouco parado, eu falei, a leitura é muito fluida, a escrita do Dickens é muito fácil e a história só vai. Mas dependendo do tempo que você levar, pelo menos comigo isso aconteceu, eu confundia às vezes um personagem com o outro. Então às vezes eu confundia a Agnes com a Anne, e aí eu ficava, não, mas não é essa aqui é a Agnes, não, essa aqui é a Anne. Eu confundia um pouquinho. E o Dickens às vezes ele joga um personagem e esse personagem depois some e aí o personagem aparece novamente e aí às vezes, dependendo do personagem, eu demorava um pouquinho para lembrar quem era aquela pessoa. Mas agora que eu tô com mais tempo e tô lendo praticamente todo dia, ontem eu não li, mas eu estou lendo praticamente todo dia e uma boa quantidade de páginas, eu tô tendo mais facilidade, assim, com essa questão dos personagens. Mas tem muito personagem, tá? Muito personagem. Eu li em algum lugar que tem mais de 50 personagens, mas eu não contei. Então eu não sei realmente se são mais de 50, mas eu acredito que seja. Nossa, hoje tá passando muito avião aqui, tipo, do nada passa um avião. Mas enfim, voltando aqui. Eu não contei os personagens, mas eu acredito que seja sim, mais de 50 personagens, é bastante coisa. E o que eu tô achando, assim, da história até o momento? É muito interessante você acompanhar a vida desse personagem, como eu já comentei no outro vídeo, acontece muita coisa até assim desgraçada na vida dele. Ele sofre bastante, mas agora eu tô num ponto da história que também acontece muita coisa boa. Ele já tá ali no início da vida adulta, ele já completou seus 21 anos e algumas coisas estão acontecendo. Ele tá noivo de uma determinada personagem, eu não vou falar nome pra também não ficar dando spoiler, mas ele tá noivo dessa personagem. E eu estou acompanhando aí esses acontecimentos. No meu vídeo anterior, inclusive, tem uma inscrita aqui do canal que perguntou o que eu achava do Uriah Heep. E eu falei que eu ainda não tinha uma opinião sobre ele, que o personagem tinha aparecido há pouco, né? E agora na página 800, né, já depois da página 800, eu já começo a criar um pouco uma opinião sobre esse personagem, porque assim, gente, realmente, é um personagem detestável, tá? Se você tá lendo, é um personagem detestável. Pra mim ficou um pouco confuso eu não sei se fui eu lendo que perdi esse detalhe, mas eu tive a sensação de que quando o Dickens apresentou o Uriah, não parecia ser um personagem, tipo assim, tão ruim. Eu tive essa sensação, mas eu posso ter perdido esses detalhes na leitura. Pra mim ficou parecendo que depois, lá na frente, ele veio com coisas que o Uriah fez e ele dá a entender que o David Copperfield já tinha percebido coisas sobre esse personagem. Eu fiquei assim, mas acho que você não apresentou isso não, acho que não teve isso. Mas pode ser uma sensação minha, tá? Eu estou tendo um pouco essa sensação lendo o livro de que às vezes me parece que o Dickens ele tá escrevendo, ele apresenta o personagem lá na frente, ele fala algo sobre aquele personagem e ele te dá a entender que ele já mencionou, que aquilo já foi construído ao longo do livro. E eu tenho a sensação de que não foi construído. Tipo assim, cara, tu não construiu isso, tu não me apresentou isso. E agora tu tá falando como se fosse uma coisa que você apresentou. Não sei, tá? Assim, eu tive essa impressão, mas pode ser que eu tenha perdido ali durante a leitura alguns detalhes. Mas é a minha impressão. E bom,
como eu disse, eu tô acompanhando essa história, já tem os personagens detestáveis. Eu acho que o Dickens também ele cria uma coisa meio de dar um leve suspense, às vezes ele joga algumas coisas, cria algumas situações que você fica com muita raiva e que você fica assim, gente, mas e agora o que vai acontecer? Eu acho isso muito interessante, isso mais aqui indo pro final do livro, isso começa a acontecer mais, então prende ainda mais na leitura. Eu não me senti entediada em momento nenhum, pelo menos não até agora, eu não sei como que o livro vai se encaminhar aqui, né, no final. Eu acho difícil de que fique entediante aqui pelo final, eu acho que só vai melhorar. Mas eu já indo pro final eu fico assim me perguntando como que esse livro vai terminar. Eu não sei se vocês têm essa sensação quando vocês estão lendo, mas eu quando tô lendo um livro eu tenho muito isso, né? No início eu vou entendendo e vou pegando ali o que aquela história tá me apresentando, mas quando eu sinto que já tá indo, já passei da metade do livro, tá encaminhando pro final, eu fico assim, gente, como que esse livro vai acabar? Eu tenho um pouco essa... Eu gosto muito de tentar imaginar como que o livro vai terminar, e aí isso me deixa ainda mais curiosa. Mas eu tô gostando bastante, eu gosto de muitos personagens, eu acho que a Agnes é talvez a minha personagem favorita. Eu gosto muito também do personagem principal, do protagonista, né? O David Copperfield. Mas eu acho que depois do David Copperfield, meu personagem favorito é a Agnes. Tem vários personagens realmente pra ter raiva, o Steerforth, por exemplo. Tem personagens engraçados como o senhor, eu não sei se eu vou falar, provavelmente a minha pronúncia vai ser errada, mas o Micklebert, né? Ele é um personagem que parece que ele foi escrito pra ser realmente um personagem engraçado, mas eu não consigo achar ele engraçado, gente. Eu tenho um pouquinho de ranço, assim, um pouquinho de raiva das coisas que ele faz, assim. Eu acho ele muito irresponsável. E a mulher dele, os filhos, têm que ficar lidando com as maluquices que ele faz. E pra ser é engraçado. Não consigo achar engraçado. Mas essa é uma coisa minha. E é isso, assim, sobre esse livro, eu acho que eu vou terminar essa semana e aí eu volto aqui com um vídeo só sobre ele, onde eu falo mais detalhadamente, porque eu não quero ficar dando spoiler e não quero ir também muito a fundo, é só realmente para falar sobre essa leitura que está acontecendo. Então, essa é a minha leitura aqui do momento. Eu também comentei no meu vídeo anterior que eu estou lendo esse livro aqui, A Imediatez, mas eu não vou ter nada para comentar agora nesse vídeo aqui, porque eu não andei com a leitura desde aquele vídeo. Porque eu me concentrei muito no David Copperfield e eu acabei deixando esse aqui de lado, mas eu quero voltar e terminar esse livro aqui. E aí também vou fazer um vídeo sobre ele para falar os pontos aí nessa leitura. E aí quando eu tava lendo, né, essa semana, chegou aqui em casa uma comprinha que eu fiz, um livro que eu pensei até em alternando com o David Copperfield, mas eu não sei se eu vou conseguir alternar, talvez eu termine e depois pegue esse daqui, que é um livro de contos e que tem um valor sentimental, assim, emocional pra mim muito forte, porque o autor é um primo meu. E aí eu fico muito feliz eu comprei o livro dele, esse livro aqui, pra poder ler, que é O Maldito Padre, do Igor Benício. Então esse aqui é um lançamento, eu comprei na pré-venda, e a editora se chama Mina, então uma editora independente. E eu ainda não comecei a ler. Ele veio com alguns marcadores, veio com esse daqui, né? E veio com um de um outro livro. Eu achei a ilustração bem legal aqui da capa. Ele tem uma outra aqui dentro. E aqui pro final tem uma outra ilustração que é sobre um conteúdo extra, né? Aqui. Então, é um livro de contos que tem esse personagem aqui, esse padre. E eu achei bem legal, eu vou ler aqui atrás para vocês. Alcoólatra, descrente, exorcista, anti-herói. Raul é muitas coisas, mas para as criaturas que caça pela paisagem urbana degradada do Rio de Janeiro, ele é aquele maldito padre. Com uma batina suja e votos quebrados, a sina de Raul é combater demônios, bruxas e entidades folclóricas, enquanto enfrenta seus próprios fantasmas em madrugadas intermináveis. Raul perambula por um Rio de Janeiro místico,
de becos esfumaçados a cemitérios profanados, onde o mal sobrenatural é menos aterrador do que a crueldade humana. Seu único arsenal, música, orações e um cinismo afiado. Nesta obra, Benício entrega uma série de histórias viscerais, misturando realismo mágico, horror cósmico e crítica social para criar um retrato incisivo da fé despedaçada em meio ao caos. Eu achei muito legal, assim, achei muito interessante. É bem fininho e, deixa eu ver, 163 páginas. Contando conteúdo extra, né? Se não for conteúdo extra, tem 149 páginas. E aí eu quero alternar, eu quero ler, porque uma pessoa da minha família que eu quero muito apoiar, né? E que eu gosto, ele publicou antes, ele tem outros 2 livros que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem esse daqui, O Que Ela Me Deu, que são poemas, publicado pela Caravana. Eu não sou muito fã de poema, tá? Então esse aqui ele me mandou, foi o primeiro que ele publicou, e aí ele me enviou com uma dedicatória e tal, e eu li. Mas eu não posso falar de poema porque eu não sou muito fã. Mas, né, eu li o livro dele aqui. E depois ele me enviou o outro livro que ele publicou, que foi o primeiro romance dele, também pela Caravana, que é o Debaixo do Mundo, aqui. Que também é fininho. Ele tem 140 páginas, eu acho. É bem fininho, só que ele é um pouquinho mais comprido, assim, né? E esse aqui eu gostei bastante, assim, na época, quando eu li. Eu lembro de ter achado interessante. Tem algumas coisas, assim, que não são muito a minha praia. Tem um quê, assim, de Lourenço Mutarelli. Eu não sou muito fã do Mutarelli. Apesar de só ter lido um livro do Mutarelli, que tem vários que meu marido gosta, eu quero até pegar outro pra ler, pra ver e tal, mas eu não sou muito fã. Eu li O Cheiro do Ralo e não curti. Mas pode também ser uma questão de momento, né? Então aqui tem um pouco, inclusive eu comentei com ele, falei assim, achei que lembra o Mutarelli, e aí ele falou que realmente lembra, porque ele gosta também do Mutarelli. E é isso, gente, a gente começa a escrever e a gente começa sendo parecido com os autores que a gente gosta até a gente desenvolver o nosso estilo, né? Eu acho isso muito legal, eu acho que você que quer escrever, comece, tá? É normal você começar, entre muitas aspas, imitando, tá? Não tô falando de plágio, tá, gente? Imitando o estilo de algum autor que você gosta, isso é super normal, até você desenvolver o seu próprio estilo. E eu acho que é isso, tem que tentar, sabe? Tem que tentar, tem que escrever. E não achar que, tipo, eu vou publicar e meu primeiro livro vai ser uma obra-prima, sabe? Desenvolver mesmo. Então, eu li esse daqui já tem um tempinho, deve ter talvez uns 3 anos ou mais, tá? Mas eu quero reler agora esse ano para ver qual vai ser a minha visão, né, e tal. Então tá aqui também, caso vocês queiram, eu vou procurar os links de onde vende e vou colocar aqui embaixo, caso vocês se interessem. Então agora chegou aqui em casa esse aqui que é de contos. Ele falou que ele quis tentar fazer uma coisa diferente nesse aqui. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que eu vou achar. E aí eu trago aqui também no canal, também vou deixar o link aqui embaixo no box de informações para vocês comprarem caso vocês se interessem. Então, gente, é isso. Esse vídeo realmente, ele até ficou um pouquinho longo, achei que ele fosse ficar um pouco menor, porque realmente é só para ser uma conversa e falar um pouco dessa leitura, mas eu trago um vídeo completinho sobre o David Copperfield assim que eu terminar. Estou terminando, então talvez esse vídeo venha na semana que vem, talvez. Se não vier, provavelmente eu não terminei o livro, mas a minha ideia é finalizar nessa semana. Eu acho que dá, porque eu li bastante essa semana, então na próxima eu acho que eu consigo finalizar assim, e aí eu trago um vídeo mais completo, falando sobre pontos da obra, sobre personagens, sobre as minhas impressões, o que eu senti. E é isto. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar, comenta aqui embaixo pra gente conversar e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!